Fala pessoal, tudo bom com vocês? Muitíssimo boa noite. Me chamo Alexandre, hoje é 9/7/2023, domingo. Então vamos nos preparar para a nossa semana aí e fazer uma análise do mercado, tanto de índice quanto de dólar. Dependendo da resposta que eu tiver aí de vocês, eu faço também de Forex, tudo bem? Tenho focado minhas operações na Bolsa de Valores brasileira. Porém, a gente tem aí também a possibilidade, e é um foco meu para o futuro, começar a operar mercado americano também com mais frequência. Já opero, mas ah, pretendo começar a operar com um pouco mais de frequência, um pouco mais de intensidade. Eu acho que pode ser legal trazer aqui para o canal, dependendo aí da resposta de vocês, tudo bem? Vamos fazer uma análise macro, geral, básica do preço e depois a gente pula para os time frames, né, para os tempos gráficos pequenos, tudo bem? Esse aqui é o meu gráfico, né, queria apresentar para vocês. O meu gráfico vocês vão perceber que não existem indicadores. Tá? É assim que eu opero, é assim que eu recomendo que todo mundo opere, tudo bem? Mas eu opero com gráfico limpo, assim? Não, eu traço estudos, eu sei as regiões que eu quero comprar, região que eu quero vender, região que eu quero operar, e região que eu quero ficar de fora, que é muito importante você ter sempre no seu gráfico. Essa plataforma aqui, queria apresentar para vocês, é o TradingView. Né? Se vocês forem no Google aí, é tradingview.com. Né? É exatamente aqui, ó. Aqui no canto da tela tem como se escreve. TradingView, é só colocar tradingview.com. Eu baixei o desktop, eu tenho a versão premium dela, vale a pena, não é muito barata, mas vale a pena, tem muitas ferramentas, tem replay, tem tudo e é infinitamente melhor do que as plataformas que a gente tem aí nas corretoras brasileiras em questão de análise gráfica e estudos, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá. Esse aqui é o gráfico diário do nosso índice brasileiro, né? A gente vê que claramente o preço nos últimos meses vem desenvolvendo um movimento ascendente, né? Ele vem fazendo topos e fundos ascendentes e agora deixou um topo mais baixo, né? E talvez venha buscar combustível aqui nessa região para tentar romper essa máxima aqui que a gente tem anteriormente, que é uma máxima que a gente sabe que tem muito dinheiro nessa região de cima. Você vê que quem está vendido no índice desde esse ponto aqui, o ponto de virada é aqui, tá certo? Então aqui a gente vai marcar como uma região de dinheiro no nosso gráfico, né? A região de liquidez, tá certo? O preço chegou muito perto, tocou, mas lembre-se sempre, quando a gente fala de marcações, a gente tem que falar de região. Então é sempre essa região aqui acima que a gente trata, né, como uma região de liquidez, tá certo? Só pintei aqui para a gente ter uma noção disso. Então o preço não trabalhou aqui acima, essa região ainda está válida como uma busca de stops para vir buscar o preço mais para baixo. O que eu penso, né, quando eu vejo o preço? Ele veio numa empernadas de alta, né, e quebrou a estrutura macro neste topo aqui. Né? Aqui a gente tem um change of character, uma mudança de característica do preço. E aí a gente tem várias quebras de estrutura, né, para continuidade depois que ele reverteu a tendência para uma tendência de alta. Tudo bem? A gente tem várias aqui. Aqui também. Vamos, por favor. Mais uma aqui. E agora a gente se encontra num momento em que o preço pode estar fazendo um movimento de mitigação, um movimento de busca de combustível para romper novas máximas. Então, para essa semana, o que nós podemos ver? Que ele venha continuar esse movimento aqui, fazendo pernas pequenas, né? Para depois vir até algum momento desse aqui, como esse gapzinho aqui, e subir e para enfim romper o topo, tá certo? Então não podem ser dias amplos, né, mas a gente provavelmente vai ver dias aí de amplitude reduzida, dias não tão direcionais, né, como a gente teve nos últimos tempos, né, em puxadas muito largas. Vamos para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas a gente vê mais claramente essa pernada, né, uma pernada expansiva e depois uma pernada, né, que tende a continuação aqui para buscar essas novas máximas, tudo bem? Então, provavelmente a gente vai ter recuos maiores aqui durante essa semana.
No gráfico de 1 hora, a gente vê que o preço, né, fez essa descida com muitas manipulações de mercado. Você vê que claramente ele acabou o combustível quando chegou e tocou naquela máxima anterior e precisa buscar mais combustível para baixo. Como é que eu vejo isso? Eu vejo que ele rompe uma mínima para subir, rompe uma máxima para descer, rompe uma mínima para subir, rompe uma máxima para descer, rompe uma mínima para subir, rompe uma máxima para descer. Isso é típico de movimento de manipulação. Novamente, a gente teve esse mesmo movimento aqui na sexta-feira, que foi um movimento que veio romper a máxima da quinta para provavelmente vir quebrar essa estrutura para baixo. Mas falando de estruturas, o que a gente tem de estrutura no índice aqui no gráfico de 1 hora? A gente pode traçar uma perna de referência, né? É uma perna muito longa, né? Uma perna que vem daqui de baixo até aqui em cima, né? Vamos puxar o nosso Fibonacci. Nossa perna de referência no movimento de alta nesse momento é essa perna aqui. Por que eu falo que é essa perna? Porque sempre que a gente tem um movimento direcional para cima, em que o pullback é menos que 50%, e a minha Fibonacci, a primeira linha, é os 50%, sempre que essa região aqui é criada, a gente provavelmente tem muito stop aqui aprisionado, e essa região se torna como uma região de liquidez para o preço. Veio daqui, romper essa mínima para depois continuar o movimento. Então, todos esses fundos aqui anteriores, né, esses fundos aqui antes, né, dos 50%, né, são regiões que o preço aprisiona stops e que ele pode romper, né, principalmente esses topos, né, fazer movimentos feios como ele tem feito, para vir buscar liquidez aqui nessas regiões de 50%, 61%, 78%, certo? Então vamos descer o tempo gráfico para 15 minutos, que é o tempo gráfico que eu analiso a micro, né, para a gente poder fazer os nossos trades. Vamos tirar o zoom do gráfico, sempre faça sua análise gráfica com o zoom reduzido, e aqui a gente fica mais claro ainda a manipulação. Deixa eu dar um gole aqui no meu chá. A gente tem aqui que o preço anteriormente fez uma perna de alta, fez uma perna de alta, fez uma perna de alta, mudou a característica. O que era uma tendência de queda, neste momento aqui, se tornou uma tendência secundária de queda dentro daquela puxada de alta. Então aqui a gente teve uma mudança de característica, aqui a gente tem uma quebra de estrutura para baixo, aqui a gente tem uma quebra de estrutura para baixo, aqui a gente tem uma quebra de estrutura. Só que, como eu falei, o preço precisa manipular as regiões para poder descer. Então aqui a gente teve também uma mudança de característica para retomar um possível movimento de alta, mas esse movimento a gente não acredita que vai romper a máxima. Por quê? Porque esse movimento aqui é um movimento que provavelmente veio só buscar máximas para descer, porque ele não foi ainda nos 50% da perna de alta. Então assim ele faz quebras de estrutura para cima, para depois finalmente, com mais força, mudar a nossa estrutura aqui para baixo novamente. E aí é o que a gente espera para o dia de amanhã, não é? A gente pode traçar esse Fibonacci aqui como nossa referência, a gente vê que o preço cravou no 78 e voltou para baixo. O que eu espero que o preço faça? Ele retorne para quebrar essa mínima. O meu viés, né, de operacional para amanhã, minha análise operacional para amanhã, é que ele venha para baixo. Então, vou até escrever aqui no gráfico. Análise. Continuação da estrutura de queda e talvez rompimento de fundo. Essa aqui é a minha análise do índice para amanhã. Ele já veio fazer a primeira perna de queda, observe bem, né? Primeira perna expansiva, rompendo aquele change of character anterior,
e veio fazer a perna secundária de mitigação. Encontrou um ponto em que ele tende a cair, não é mesmo? E aí ele tende a vir aqui embaixo, quebrando esta estrutura, né? Isso aqui seria um change of character principal, na verdade, né? Quebrando essa estrutura. Então, o que eu espero para amanhã? Que o preço venha em regiões para poder vender caro, tá certo? Eu quero que o preço ou abra, né, nesse order blockzinho aqui, que eu já vou refinar por 5 minutos, ou que ele abra perto desse fair value gap aqui, tá certo? E aí ele pegue uma dessas regiões para descer. Perdão, uma dessas regiões aqui para descer, tá certo? Essa é a minha expectativa do preço para amanhã. Isso não quer dizer que ele não possa vir, por exemplo, nesse order block aqui de cima, certo? E quando a gente tem esse order block aqui, esse bloco de ordens, né? Em cima desse bloco de ordens aqui, provavelmente o que vai segurar mais é esse daqui, certo? Então, quais são meus 3 possíveis para amanhã? Venda nesses 3 momentos aqui. Se o preço descer reto, né, e vier para essa região, o que eu posso fazer? Posso esperar uma confirmação de estrutura, né, de quebra de estrutura. A gente tem este ponto aqui possível para compra e este ponto aqui para compra. Que são os pontos de possíveis compras, né? Que aí a gente vai agora por 5 minutos para refinar esses order blocks. Esse aqui eu posso refinar para cá. Esse aqui, o melhor order block fica aqui em cima. E aí esse fair value gap eu vou manter do mesmo jeito, porque sempre que tem muitos sobrepostos, eu prefiro usar o 15 minutos para análise, tá certo? Então essa aqui é a minha análise para amanhã. Vamos esperar aí o que o mercado de índice vai fazer com o nosso preço. Vamos dar uma olhada no dólar. Começando pelo diário. O dólar no diário, né, nos últimos meses, a gente vê que ele quebrou de fato a estrutura de alta, né? A gente vinha tendo aqui, né, no ciclo do ano passado, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, e aí ele consolidou aqui nessa região, né, até de fato decidir quebrar aqui e começar a quebrar aqui, não, exatamente nesses pontos aqui, não necessariamente aqui, mas aqui eu já considero que ele começou uma tendência de queda. E aí ele fez, né, topos e fundos descendentes. Qual é a minha expectativa do dólar para a semana? Que ele continue, certo? Que ele venha visitar aqui para a semana, né, ou para outra semana, para o futuro, é que ele venha visitar aqui essa região de mínimas, certo? Fica traçado aqui o símbolozinho do dinheiro, porque a gente sabe que em toda mínima existe muito stop, né? Existe muita ordem stop. Então aqui são as 2 mínimas principais no gráfico diário para a gente. Sabe que a tendência de queda tem topos e fundos descendentes. Então, a partir do momento que ele quebra a estrutura de alta e começa a fazer topos e fundos descendentes, eu acredito que o preço é queda até que se prove o contrário, certo? Vamos reduzir o gráfico para 4 horas, para a gente observar um pouco melhor essa questão. A gente vê claramente que a favor do movimento principal, as pernadas são expansivas e muito largas, né? Você vê aqui, olha o tamanho dessa perna, olha o tamanho e a dificuldade do retorno para fazer mais uma perna muito grande. Então a gente vê que claramente o preço voltou somente para romper máxima para poder criar combustível para descer, certo? E aí vamos descer o gráfico para 1 hora para a gente ficar um pouco mais inteirado, né? Um pouco mais atento a essas manipulações. A gente vê que o preço agora ele está no momento de romper mais uma máxima aqui que tinha liquidez, ele retira a liquidez nessa perna expansiva de queda que ele pode traçar o nosso Fibonacci e ver que ele veio exatamente no ponto de 50% antes de vir para baixo. Qual é a minha expectativa do dólar no gráfico de 1 hora?
A gente vê que no gráfico de 1 hora ele tem uma estrutura secundária de alta, né? Então a minha expectativa é que ele venha ainda mais um pouco para cima, talvez, para essas regiões aqui, do 23, possivelmente, para depois fazer a próxima perna expansiva, certo? Então, como que eu vou operar? Eu prefiro operar vendas nessas regiões aqui de cima, porque eu quero vender caro. Sempre eu quero comprar barato e vender caro. Compras são possíveis nessas regiões, ou até nessas regiões, são compras possíveis, mas são compras de cuidado. Não são compras que você pega levemente, não são compras que você sai comprando em qualquer região. Vendas a risco, a gente faz vendas sem confirmação necessária nessa região, mas compras aqui embaixo somente com confirmação, porque ele tende a vir quebrar o fundo. Claro, essa aqui é uma análise para a semana, né? A gente vê aqui que essa puxada aqui vem desde 31 de maio, então não é uma análise tão curta. Vamos diminuir o tempo gráfico. Com o tempo gráfico menor, a gente vê um pouco melhor aquela questão da perna secundária, dos movimentos secundários do preço. E aí a gente vê que claramente ele rompe uma mínima para subir, rompe uma máxima para descer. E aí depois vem vir em região de mínimas, né? Não necessariamente romper mínimas, mas ele veio aqui em região de mínimas para pegar combustível para cima. E finalmente nesse ponto aqui especificamente, ó, vou aumentar o gráfico para vocês, nesse ponto especificamente, ele quebra a nossa estrutura. E aí ele pode vir, o dólar, eu espero ele vir para amanhã, ou a continuação dessa quebra, essa aqui é uma quebra de estrutura secundária, né? Temos que lembrar sempre que a estrutura principal ainda é alta. Então o que é que a gente precisa estar atento? A essa máxima que pode ser quebrada, a essa mínima que produziu liquidez no mercado. Quais são os melhores pontos de compra? O preço já fez esses pontos de compra na sexta-feira. Os pontos de compra possíveis, né? Esse order blockzinho aqui, perceba como ele tocou no order block e voltou para cima. Também tínhamos aqui este Fair Value Gap. Perceba como o preço entra nessas regiões e tem muita dificuldade de passar. Vamos aqui para o gráfico de 5 minutos para a gente ver melhor as regiões que a gente pode operar amanhã. O preço ainda está numa tendência secundária de alta, daquele movimento principal para queda. Porém, a gente pode esperar que ele vá buscar máximas mais altas. Então, isso aqui até que se prove o contrário, até que ele rompa essas mínimas aqui de baixo, está em tendência de alta. Tudo bem, pessoal? Então, nos 5 minutos, quais são meus pontos de operação, certo? Vendas aqui em cima, quero vender caro, não aceito vender dólar barato. Temos esse order block aqui em cima, temos este order block aqui em cima, todas as regiões de venda, tá pessoal? Mas sempre vendas com confirmação, tudo bem? Se ele, como assim confirmação? O preço voltou a subir, veio até essa região, fez aqui um fundo mais baixo, um fundo mais alto, aliás, um fundo mais baixo e um topo mais baixo. Aqui eu espero uma região de interesse aqui para pegar essa perninha aqui de correção dessa tendência, ou até mesmo a quebra de estrutura para baixo, a mudança de característica. Nos 5 minutos a gente tem poucas regiões para compra embaixo, mas a gente, como esse order block aqui só foi tocado, continuarei com ele no gráfico, tá bom? Mas a gente tem aqui este order block, que inclusive a gente pode tirar este aqui da tela, tá certo? Colocar esse grandão aqui, ó, e refinar ele novamente, né? Vamos aqui no gráfico de 1 minuto. Não uso muito o gráfico de 1 minuto, mas quero a melhor região de todas, porque é uma região muito grande, não gosto de operar regiões muito grandes. Refinei o order block para o gráfico de 1 minuto. Lembrando que o conceito de order block é a última barra de queda antes do movimento de alta. Tem este order block aqui, certo? Que já foi mitigado, então vamos para este aqui. Então temos essa região de compra e temos aqui
gaps para cima que eu vou usar somente nos order blocks. Temos gaps, mas nesse movimento, com esse movimento do dólar, deixando essa mitigação esquisita, eu só vou operar os order blocks. Tá certo, pessoal? Amanhã, se tudo der certo, se eu puder operar, vou ter uma semana um pouco difícil no trabalho, mas se eu puder operar, operarei aí com vocês e compartilharei meus vídeos, tá bom? Compartilharei minhas operações e farei mais estudos de mercado. A minha intenção com esse canal vai ser publicar estudos de mercado diários, assim como esse aqui. A gente vai acompanhar o gráfico maior, mas a minha intenção é principalmente fazer a análise no gráfico menor. No começo da semana a gente pode fazer uma análise do diário, por exemplo, porque a gente vai ter 5 barras novas a cada semana. Quando a gente tem somente uma barra nova por dia, não vale a pena ficar abrindo o diário todos os dias. Tudo bem, pessoal? A gente já sabe que o dólar está na tendência de queda e que ele tende a buscar a força para cima para romper o fundo. Então, assim como o índice tende a buscar fundos para romper o topo. Então, a gente tem aí os preços fazendo movimentos antagônicos muito bem definidos. É isso, bom descanso a todos, bom domingo, bom finalzinho de domingo. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, que tenham bons trades, que consigam realizar aí tudo que vocês desejam dessa semana abençoada. Tá certo, pessoal? Tudo de bom e até a próxima.